Sem o camisa 10 em foco, o Brasil vê Vini Júnior assumir um protagonismo que não dá para ignorar. A notícia ganhou força porque, com a ausência do camisa 10 em foco, Vini Júnior segue mantendo números impressionantes na Copa e ganha ainda mais protagonismo na seleção. Esse é o tipo de assunto que prende atenção não apenas pelo fato em si, mas pelo que ele pode provocar ao redor: reação da torcida, debate nas redes, pressão sobre personagens envolvidos e expectativa para os próximos capítulos. A frase "sem o 10, confia no 7" resume uma mudança de protagonismo. Quando Neymar não é o centro absoluto da seleção, Vini Júnior passa a carregar mais expectativa, mais bola no pé e mais responsabilidade na tomada de decisão. Quando o foco é sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil, a parte que merece atenção é o efeito dominó. Uma decisão, uma fala ou uma cena aparentemente pequena pode mudar o humor da torcida, aumentar cobrança e transformar a preparação em assunto nacional. Os números impressionantes citados na notícia reforçam a sensação de que Vini está assumindo um papel decisivo. Mas protagonismo não é só estatística, é influência no medo do adversário, na criação de espaços e na confiança do grupo. Para entender sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil, existe ainda um ponto importante: informação e emoção caminham juntas. O torcedor quer saber o que aconteceu, mas também quer entender por que aquilo importa. É aí que uma notícia simples ganha profundidade e vira assunto para debate. Em Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil, existe uma razão para o público ficar tão preso nessa discussão. Ela mistura informação com sensação de bastidor. A pessoa não quer apenas saber o que aconteceu. Quer entender se aquilo muda alguma coisa, se revela um problema escondido, se aumenta a esperança ou se coloca ainda mais pressão em quem já estava sendo observado. Na leitura de Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil. Essa repercussão mostra que o público não acompanha apenas placar. Acompanha personagens, símbolos, escolhas, frases e tudo que ajuda a explicar por que uma partida ou uma decisão mexe tanto com as pessoas. Existe também um lado de leitura emocional. Quando o público se depara com Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil, cada torcedor tenta encaixar a notícia na própria visão. Alguns enxergam esperança, outros veem risco, outros preferem esperar mais dados. Essa divisão é natural, porque futebol não é apenas informação fria, é memória, paixão, rivalidade e expectativa acumulada. Por isso a mesma notícia pode soar como alívio para uns e como sinal de alerta para outros. O Brasil precisa que esse protagonismo seja natural. Vini rende mais quando tem liberdade, apoio e opções ao redor. Se tudo depender dele, a pressão aumenta. Se o time potencializa suas virtudes, o ataque cresce. Outro ponto que ajuda a prender a atenção é a possibilidade de consequência. Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil pode não terminar no fato inicial. Pode influenciar conversa de vestiário, decisão de escalação, cobrança pública, planejamento de clube ou seleção, imagem de personagens e até a forma como a imprensa acompanha os próximos dias. Quando uma história tem chance de gerar efeito prático, ela deixa de ser curiosidade e vira peça de um quebra-cabeça maior. Na hora de analisar Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil, nada disso significa que tudo esteja definido. O futebol muda rápido, a repercussão muda rápido e a leitura de hoje pode ser completamente diferente depois de uma partida, uma entrevista ou uma nova decisão. A leitura mais cuidadosa passa por uma pergunta simples: isso muda alguma coisa de verdade ou apenas aumenta o barulho em volta? Em Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil, a resposta depende dos próximos sinais. Se vier desempenho, explicação clara ou decisão oficial, a notícia ganha corpo. Se nada acontecer depois, ela pode ficar como mais um retrato do clima intenso que cerca o futebol em época de grande exposição. Por isso, acompanhar Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil até o fim faz diferença. O começo chama atenção, mas a parte mais importante normalmente aparece depois, na resposta dos personagens, na postura dentro de campo, na cobrança da torcida e na forma como a notícia se conecta com resultados. É nesse ponto que uma simples repercussão pode virar pressão real, motivação extra ou mudança de leitura sobre o momento de um clube, de uma seleção ou de um jogador. E tem mais: quando Sem o 10, Vini Jr. assume o Brasil entra no debate, o público começa a comparar passado e presente. Lembra de situações parecidas, cobra coerência, aponta exageros e tenta prever se a história vai terminar em celebração, crítica ou esquecimento rápido. Essa comparação ajuda a explicar por que alguns assuntos duram poucas horas e outros continuam vivos por dias.
Quanto maior a ligação emocional, maior a chance de a notícia continuar rendendo conversa. O olhar sobre 100 Vini JR assume o Brasil agora precisa mirar o próximo passo. O que pode mudar tudo é a resposta imediata. Uma boa atuação, uma explicação clara ou uma nova informação pode transformar completamente a percepção do público. No fim, 100 Vini JR assume o Brasil mostra como o futebol nunca é feito de um elemento só. Tem bola, tem decisão, tem símbolo, tem imagem, tem fala, tem bastidor e tem torcedor tentando juntar todas as peças. Às vezes, o detalhe que parecia pequeno vira o detalhe que todo mundo comenta. Às vezes, a manchete que parecia passageira ajuda a explicar o clima inteiro de uma semana. Vini Júnior já é o grande protagonista do Brasil nesta Copa? Deixe sua opinião, curta o vídeo e se inscreva no canal.